A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais esse estudo que nós estamos fazendo sobre o Antigo Testamento, sobre os propósitos de Deus na salvação do seu povo. Povo não somente judeu, mas o povo de Deus e a Igreja de Cristo. Todo esse projeto, propósito de salvação se iniciou lá no passado, lá em Gênesis, e se completou em Jesus, está se completando e irá se completar ainda mais com o retorno, com a volta de Jesus. Para isso, a igreja, que somos nós, devemos estar preparados a cada momento, a cada instante, nos prepararmos para estarmos voltando para os braços do Pai. Amém? Nesse momento eu quero orar pela tua vida. Quero orar por esse momento, orar por esse estudo, em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus agora, Pai. Senhor, eu te peço que tu venha abençoar, Senhor. Abençoar esse momento de reflexão. Abençoar, Senhor, esse momento de estudo. Abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que tudo, Pai, que saia dos meus lábios, saiam, Pai, sob a tua orientação. Que tu, Senhor, coloque essas palavras em meus lábios. E essas palavras venham alcançar o coração, a mente, a vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada lar, cada vida e cada família que está, Senhor, assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Que Deus te abençoe. Quero compartilhar o texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 ao 37. Amém? É quase o capítulo inteiro. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é a nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaias, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaias, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante dele. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, como esses descornearás os sírios até de todo o consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaias falou-lhe dizendo: Eis que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaias: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu o farei. E vindo ele o rei, este lhe perguntou: Micaias, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem dono,
torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaias prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro da outra. Então subiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaias e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar de ti? Disse Micaias: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaias e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaias: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isso, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra o governo, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o seguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao ocaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora de combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Amém? Nós estaremos falando hoje de profecia. Profecia. A importância da profecia. Profeta é aquele que fala, aliás, a palavra profeta significa boca de Deus, literalmente. Então o profeta, ele fala aquilo que Deus quer que fale. Não para agradar homens, não para agradar, causar algum comodismo, mas para falar a verdade do Senhor. Amém? Profetas e profetisas, eles foram um grupo muito importante na história de Israel no tempo do Antigo Testamento. Suas palavras, eles ficaram registradas no maior bloco de escritos daquele tempo, e muitas delas ainda foram lembradas no Novo Testamento. Profeta é alguém que fala em nome de Deus e não de si mesmo. As profecias, muito além de previsões do futuro, são um retrato da realidade de um povo. A Bíblia contém muitas delas, inclusive a que acabamos de ler. Fundamento que nós lemos do texto. O rei Josafá, rei de Judá, rei de Israel, e o rei de Israel, Acabe, tinham interesse, ou seja, o rei Israel estava dividido, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, reino de Judá. Quem governava o reino do sul era Josafá, e do norte era o rei Acabe. Acabe tinha um interesse, e os dois tinham interesse numa região, e queriam conquistar essa região chamada
Ramot-Gileade, que por direito pertencia ao rei de Israel, mas que havia sido tomada lá atrás por um homem chamado Ben-Hadad, rei da Síria, após o cerco. Isso está nesse mesmo livro, em 1 Reis, no capítulo 20. O rei de Israel, por conta de uma aliança feita com esse rei da Síria, poderia ter reivindicado sua terra, porém hesitou. No início do 1 Reis 22, versículo 3, deixando essa terra, que por direito era de Israel, nas mãos do rei da Síria. Josafá e Acabe, eles fazem uma aliança. Unindo forças, resolveram lutar contra o inimigo comum. Seguindo um costume da época, a pedido de Josafá, consultaram um homem de Deus, profeta, antes de seguirem nessa missão. Acabe chamou aproximadamente 400 profetas, que lhe dirigiram as palavras, somente palavras agradáveis. Tu vai conseguir, vocês irão, Israel prevalecerá. Esses profetas, apesar de serem considerados profetas do Senhor, estavam ao serviço da autoridade do rei. Ou seja, só falavam aquilo que fosse agradável ao rei. Como infelizmente no nosso tempo existem profetas, entre aspas, só querem falar coisas que sejam agradáveis às autoridades, que sejam agradáveis aos homens, para terem poder político, poder econômico, para aparecerem na mídia. Infelizmente. E isso incitava naqueles homens suborno. O rei subornava os profetas, como existe nos dias de hoje. Como infelizmente muitos profetas que se dizem profetas são subornados por autoridades, por governantes, para falarem aquilo que Deus não manda eles falarem, mas para fazer propaganda de governo A, B ou C. Cuidado com os falsos profetas. Insatisfeito com essa profecia, Josafá sentiu a necessidade de ouvir mais um profeta. E lhe trouxeram o profeta Micaias, um homem verdadeiramente compromissado com Deus. Um profeta de verdade. Um homem do Senhor. Havia um desentendimento entre rei Acabe e esse profeta. Pois, segundo o relato, Acabe o odiava. No versículo 8 fala: nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Assim que Micaias chegou, esse fato foi comprovado, contrariando a todos os profetas que previram que os reis seriam bem-sucedidos. Micaias profetizou a ruína do rei. Profetizou aquilo que era verdade, aquilo que iria acontecer, aquilo que era, que iria vir a acontecer junto à história do povo, junto àquela história. Apesar da revelação profética inquietante do que Micaias havia falado, os reis de Israel e Judá foram para a guerra. Acabe, porém, foi disfarçado. Ele não era bobo, foi disfarçado, para provar se a palavra do profeta era mesmo verdadeira. Quando constataram que o profeta não estava mentindo, já era tarde demais. E um atirador, atirando ao acaso, ou seja, uma seta perdida, atingiu e matou o rei Acabe, deixando a nação dispersa, exatamente como havia predito o profeta Micaias. Existem falsos profetas e Jesus não nos enganou a respeito que nesses tempos muitos falarão no nome dele, mas não será Deus que estará falando. Que serão levantados falsos profetas para enganarem o povo de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo esse tempo. Falsos profetas enganando o povo para ter, como eu já falei, poder político e poder econômico. Cuidado, cuidado, não seja manipulado por falsos profetas, não seja manipulado por profetadas, por revelamentos que não são revelação. Eu creio em profecia, eu creio em revelação, mas infelizmente existem profetadas e revelamentos que não são de Deus e que não vêm da parte do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, cuidado, em nome de Jesus. As palavras de Micaia foram muito específicas
para o momento em que vivia o povo de Israel. Os reis o consultaram sobre um conflito importante e ele previu que seriam derrotados e, mais ainda, revelou que os outros 400 profetas eram mentirosos, como de fato se confirmou. Temos falso, é aquilo que é mentiroso, né? Tem falsos profetas rondando o nosso país, vivendo em palácios, frequentando palácios e profetizando coisas que não vêm da parte de Deus e declarando e manipulando o povo, manipulando a mente do povo. Cuidado, cuidado, em nome de Jesus. Se apegue à palavra do Senhor. Se aquilo que alguém falar não corresponde à palavra, ele está mentindo. Peça confirmação do Senhor, em nome de Jesus. Os profetas e profetisas do Antigo Testamento surgiram no mesmo período, entre o momento em que os reis surgiu o reinado, a monarquia em Israel e Judá, né? E tiveram uma grande importância política naquele momento. Só que eles haviam sido levantados por Deus com algumas finalidades. Primeiro, óbvio, falar aquilo que Deus queria que o povo soubesse. Segundo, denunciar desigualdades sociais. Profeta Amós, capítulo 5, versículo 11 e 12, fala sobre isso. Chamar o povo ao arrependimento, quando estes deixavam de servir a Deus como ele desejava. Segundo a Crônicas 34, 22. Outro, exortar quem se recusava a obedecer ao Senhor. Exortar, chamar atenção. Anunciar as pessoas escolhidas por Deus para cumprir determinadas funções, como vimos em 1 Samuel 16, quando Deus fala com Samuel para ungir Davi como novo rei de Israel. O texto em questão nos apresenta a maneira correta e a maneira errada de se cumprir a missão profética ou se colocar à disposição a serviço do reino de Deus. Da mesma maneira que um jornal nos apresenta a realidade que vivemos e às vezes nos anuncia coisas que estão por vir, assim a palavra de quem profetiza. Não vem aquilo que não vem dele, mas vem e deve vir de Deus, não do homem. Se não vira, ao invés de profecia, vira profetada. Se não vem de Deus, vira profetada. Se não vem de Deus, revelação vira revelamento. Cuidado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem algumas considerações sobre profetas e profecias, segundo o texto. Primeiro, não podemos esperar profecias para benefício próprio. Vemos isso nesse texto. O Acabe, ele reclama que nunca profetiza de mim, Micaias nunca profetiza de mim, o que é bom. Ou seja, só queria ouvir palavras que agradassem os seus ouvidos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não espere profecias que lhe agradem, mas aquilo que você deve ouvir. Não o que você quer, mas aquilo que você deve ouvir. Diferente de Josafá, Acabe não estava interessado em saber a vontade de Deus, pois se olhar para os profetas era um olhar de interesse, de alguém que queria ouvir coisas agradáveis, que o promovessem e que o exaltassem a sua vaidade, o seu ego, né? Os profetas e profetisas da Bíblia não foram levantados para isso. Seu compromisso era com Deus e o seu reino, e por isso muitas vezes eram tão odiados. Deus ainda usa pessoas para profetizar, para anunciar a sua vontade, porém como quer e quando quer. Não podemos esperar ou buscar profecias para satisfazer a nossa vontade. Não podemos, como fazia Acabe, que os buscava somente quando convinha. Houve na história do povo de Israel profetas e profetisas de várias idades, locais e épocas, e apesar dessas pessoas serem odiadas, maltratadas e forçadas a se calarem, Deus nunca permitiu que elas deixassem de existir.
Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você quer ser instrumento de Deus, não ligue se te odeiem. Não permita que a perseguição pare o ministério que você tem que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Profecia não é algo banal, não é coisa barata e não deve servir como moeda de troca, como vemos hoje no nosso país. Profetas a serviço de homens, de governantes, serviços se vendendo de forma barata, vendendo o chamado que Deus colocou na vida deles, de forma barata, atrás de interesses, através de interesse financeiro, político, interesse de poder. Cuidado em nome do Senhor Jesus. É um assunto sério. O profeta, ele denuncia as injustiças. Ele é a favor de que Deus, é a voz de Deus, melhor dizendo, que desabafa em favor das pessoas necessitadas, abandonadas, indefesas. Profecia, é preciso tomar cuidado com as falsas profecias. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba em Ramote de Gileade? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu, sairei da boca de todos os seus profetas. Profetas nos dias de hoje sendo usados com espírito de engano para enganar pessoas, para enganar a igreja, para fazer com que a igreja se desvie do caminho que é o reino de Deus, de buscar o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas, desviando, enviados do diabo, que estão reinando em muitos púlpitos, sendo instrumentos não de Deus, mas do diabo, para profetizar aquilo que o homem quer que seja profetizado. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado, mais uma vez. Precisamos nos atender a esse fato de que assim como no passado existem falsos profetas e profetisas hoje, que atraíam atenção para si mesmos, através de belas palavras, de entonações sublimes aos olhos e ouvidos humanos. Prática igual acontece. O espírito de mentira ainda se manifesta naquele lugar que querem agradar mais a pessoa do que a Deus. Querem mais agradar político A, B, C ou D, Ciclano ou Beltrano do que a Deus. Misericórdia. Profecia de verdade é aquela que não é feita à toa, mas que retrata a realidade de um povo, seu sofrimento, sua desigualdade, que nos alerta e mostra a nossa verdadeira condição. É como um espelho que Deus coloca à nossa frente, a fim de nos consertarmos para nos parecermos mais com Ele. A profecia que vem de Deus tem compromisso com a verdade. E quem anuncia essa verdade, corre sempre o risco de ser mal interpretado. Mas se não houver ninguém para carregar esse fardo, como haverá mudança no povo de Deus? A importância da profecia era trazer a luz de Deus em meio às decisões políticas da monarquia. Nos dias atuais, cabe a nós, Igreja do Senhor, exercermos a função profética, sendo um sinal da vontade de Deus para a nossa sociedade injusta, incrédula, que jaz no maligno. Muitas de nossas palavras serão de confronto e de denúncia. Mesmo em meio a elas, precisamos garantir o anúncio das boas novas, da esperança, pois é assim que Deus trará a transformação. Essa tarefa, meu irmão, minha irmã, exige de nós um coerente testemunho, pois a partir dela, Deus se aproxima das pessoas e as pessoas, meu irmão, minha irmã, de Deus. Seja um profeta, seja a boca de Deus para essa sociedade, para essa realidade. Deus quer te usar. Creia nisso. Não tente agradar homens. Busque agradar a Deus e Deus te abençoará. Amém? Quero orar. Senhor Deus, agora, Senhor, que essas palavras possam repercutir, Senhor, onde Tu quiseres. Que Tu venha abençoar, Senhor, vidas, levantar vidas, abençoar vidas, resgatar e restaurar vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu quero ser essa boca Tua, aonde for e onde estiver, Pai.
Em nome de Jesus, abençoa, Pai, o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vá com Deus. Deus te abençoe. Amém?